A Rosinha agradece. Muito bom dia a todos. É sempre uma alegria a gente estar no lugar certo, com bons amigos, andando para o rumo certo. Então, parabéns pela decisão de vocês, parabéns por ter atendido o convite daqueles que os acompanham. A gente acha que veio por vontade própria e veio, mas também veio empurrado, veio convidado, veio sugerido. Mas atendemos, e isso é o principal. Hoje a gente veio pensar sobre um aspecto muito peculiar das nossas vidas, um convite que a vida tem feito a todos nós para reflexão. E esse convite vem para a gente através de uma passagem do Evangelho, logo ao início da jornada de Jesus, na missão de Jesus, como nós sabemos, que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Segundo a teologia tradicional, ele foi tentado pelo demônio. E foi numa dessas várias tentações que foram feitas para ele foi levado até o pináculo do templo, até a torre mais alta do templo de Jerusalém, que era o símbolo máximo do poder daqueles tempos. Numa sociedade teocrática, em que o sumo sacerdote é também o presidente, o mandatário da nação, imagina o poder que representava o templo, mas particularmente representava o poder religioso. Então Jesus foi conduzido até o alto da mais alta torre do templo, que era o mais alto poder da sociedade, e foi lhe dito assim: se tu és o Messias, atira-te daqui para baixo, porque já foi dito que todas as pedras que se interponham serão afastadas pelos anjos de Deus. E a resposta de Jesus foi: mas também nos foi dito que não tentemos ao Deus nosso Pai. Essa passagem nos sugere muitas coisas. Ninguém tem a palavra final sobre o Evangelho, sobre qualquer aspecto dentro do Espiritismo. O Espiritismo só suscita os nossos raciocínios e as nossas reflexões, sempre ligando a religião à vida, porque é a vida que é o nosso grande livro sagrado. Se você quer saber qual é a lição mais importante do teu momento, é só olhar o que está te acontecendo exatamente naquele momento e buscar os significados. Por exemplo, diz que tem países por aí que os seus dirigentes políticos são corruptos. Vocês já ouviram falar a respeito disso? Já ouviram falar? Eu vi a notícia, mas não lembro qual é o país. Depois vocês me dizem. Mas passou assim. Por que isso? Por que nós estamos sendo dirigidos por um conjunto de corruptos, e aí só faria o partido, né? Nem faria tanto assim. Por que isso? Será que é à toa? Será que é injustiça? Será que quebrou o computador de Deus e caímos no país errado? Será que as duas metades do Congresso Nacional são duas metades de uma nave espacial que desceu sobre Brasília com corruptos de Marte, que nada tem a ver com o Brasil? Vocês acreditam que só tem corrupção em Brasília? Eu, ao pensar sobre isso, me lembrei de um livro que eu estudei no primeiro semestre de serviço social, na minha formação, sobre filosofia, e que o livro chamava-se Crítica à Razão Tupiniquim, onde o autor estudava os pilares do pensamento do brasileiro. Quais são as bases do pensamento do brasileiro? Sabe qual foi uma das bases que ele achou? Fácil da gente constatar isso. Uma das bases do pensamento brasileiro é o jeitinho brasileiro.
A gente cultiva muito isso. Brasileiro dá nó em pingo d'água, dá um jeitinho, sempre acha uma brecha nas coisas. O limite entre isso e a corrupção é mínimo. Às vezes, nenhum. Por esse pensamento, por essa constatação, porque filosofia é isso, é vida, não é para pensar em termos distantes. E o Espiritismo é também filosofia, além de ciência e além de religião. Então, com base nesse pensamento da filosofia, a gente descobre que corrupção é um problema de quem? De todos. Que não foi um erro de Deus, que não foi à toa que nós fomos colocados diante da corrupção, diante de dirigentes corruptos. Se não foi à toa, para que foi então? Para que foi? Para que será? Quando a gente olha um espelho, uma imagem bem ruim, o que a gente faz? Quebra o espelho. Quem quebra o espelho pode se cortar, pode cortar os outros, mas ele se melhora? Melhora o que estava aparecendo no espelho? Nada. Os outros, em geral, fazem um papel nas nossas vidas que é de espelho. E é para nós refletirmos. Então, quando a gente reflete sobre a corrupção no Brasil, a gente pensa sobre a nossa corrupção. É fundamental isso, sair dessa guerra do vermelho contra o verde, porque se você tem duas alternativas para escolher e as duas são ruins, o que adianta escolher? Não é verdade? Então, nós precisamos pensar a essência da mensagem que nos está sendo dada. E quando Jesus é levado ao ponto mais alto do templo de Jerusalém, nós somos chamados a uma outra reflexão também muito enfática que nós temos vivido. O que nós temos feito com o poder religioso. Essa é uma questão muito atual no Brasil. O que nós temos feito com o poder religioso? O país está sendo conhecido internacionalmente pelo estelionato espiritual. Nós já temos subsedes de estelionatários espirituais por diversos países. O Brasil está totalmente dominado. Você vê templos de estelionato espiritual por todo lado. Vende-se água do Rio Jordão, lasca da cruz, vassoura espiritual por R$1.000. Você dá uma parte do seu aluguel, você dá o aluguel e aí você vai ter a casa própria. 1000 promessas, todas voltadas ao estelionato espiritual, que é o quê? O roubo em nome de Deus. A gente está tão acostumado com isso que já nem reclama. A gente reclama de muito roubo, menos desse, porque já está acostumado, né? A gente sabe de 1000 casos, pessoas que entregaram chave de carro, chave de casa, e que depois não volta mais, e é isso, a gente está acostumado, normalizou, é um crime comum, é um crime que nem é crime mais, porque a gente já considera isso comum. Parecido com aquele lema dos malandros do Rio de Janeiro, que falava assim: é errado deixar um otário de posse do seu próprio dinheiro. Se as pessoas colocam o seu dinheiro para isso, o problema é delas. Não, isso é roubo. Isso é roubo e foi denunciado por Jesus, que falou que no fim dos tempos e da transição planetária haveria falsos cristos e falsos profetas. Ele falou isso. E em outro trecho dos evangelhos ele falou assim: eu sou o bom pastor que conhece todas as suas ovelhas pelo nome e elas o seguem. Ele falou isso e nos alertou: cuidado com os maus pastores, porque há pastores mercenários que só pastoreiam pelo dinheiro. Gente, isso está no evangelho, não é invenção minha. Palavras de Jesus: há pastores que só pastoreiam pelo dinheiro. E ele nos alertou. Então vale o alerta ser repetido aqui, porque nós estamos refletindo sobre Jesus. Isso desqualifica toda a religião evangélica? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se não fosse Martinho Lutero, até hoje nós estaríamos com a Bíblia em latim.
Até Martinho Lutero não existia a Bíblia nas línguas nacionais. Foi a partir dele que começou essa tradução. Foi a partir de Martinho Lutero que nós nos permitimos interpretar o Evangelho. Você sabia que era proibido a pessoa comum interpretar o Evangelho? A chamada exegese era a exclusividade dos sacerdotes. Então foi enorme a contribuição do protestantismo, e vem sendo ainda. Eles fazem trabalhos fantásticos. Minha filha é batista. A questão é o que tem erros religiosos só no protestantismo? Então vamos lembrar um erro pior do que o estelionato espiritual. O Brasil está sendo famoso também tristes famas essas nossas, né? Pelo uso da religião como espaço para as suas taras sexuais. Não são apenas os padres que aqui usam o espaço religioso para pedofilia, porque isso tem sido denunciado no mundo todo, Estados Unidos, Chile, muito forte isso. No Brasil também teve isso, mas também teve de pastores, também teve de um problema, um escândalo sexual envolvendo um líder do hinduísmo, que é brasileiro, Prem Baba, que também teve um problema nesse campo. Teve um problema de um líder xamânico, que lida com xamanismo e que também teve denúncias contra eles. E um médium, o médium mais famoso do Brasil, que foi denunciado, pelo menos o mais famoso do Brasil, para a mídia, né? Para a mídia, inclusive internacional, que é o João de Deus, né? Então, onde existe o problema da distorção do poder religioso? Em qual religião? Em todas. E por causa disso a gente não pode criticar porque isso ia desrespeitar a religião? Não. Aonde estiver o erro religioso, ele precisa ser apontado, como Jesus fez ao encontrar os vendilhões do templo. Ele ficou quieto? Ele ficou omisso? A título de respeitar as religiões, a gente não pode criticar os erros? A título de amar os filhos, a gente não pode corrigir os erros deles? O que vocês acham? Quem ama não corrige os filhos? Esse é um dos grandes equívocos que existe hoje. A título de amor, não falo nada para os meus filhos, porque eu amo. Um absurdo isso. Então, assim como Jesus veio em correção ao erro religioso, nós precisamos também refletir sobre o erro religioso. Até porque, assim como a corrupção política serve para nós pensarmos a nossa própria corrupção, o erro religioso dos líderes religiosos serve para nós pensarmos os nossos próprios erros religiosos. Porque afinal de contas, o que faz pessoas tão esclarecidas, tão formadas, porque um padre faz cursos, ele tem muito estudo, um pastor também, o que faz pessoas tão formadas intelectualmente e com tanta folha corrida em termos de serviços espirituais? Porque eu ouso dizer que todos esses líderes que corromperam prestaram serviços efetivos à população. Eu conheço várias pessoas que foram até a Badiânia e foram ajudadas e foram curadas. Vocês duvidam disso? Vocês acham que todos os padres que erraram jogaram fora todo o trabalho que eles fizeram? Não, eles não são o demônio, eles não são o tudo de ruim, eles são pessoas como nós, que temos luz e sombra. Então nós precisamos usar isso e pensar sobre o nosso erro religioso. Eu não estou falando que ninguém aqui é pedófilo, graças a Deus. Mas como se dá o erro religioso? Por que a pessoa se permite errar religiosamente? Qual é o mecanismo que acontece dentro da religião que faz a pessoa inchar o ponto de se dar o direito de fazer tantos absurdos? Qual é? Essa reflexão é fundamental. Para quem? Para todos nós que estamos no meio religioso, gente.
A gente entra numa religião e tem contato com o mais sublime do universo. Aqui dentro dessa casa, e dentro de cada templo católico, evangélico, de Umbanda, de cada casa de Deus, a pessoa tem contato com o mais sublime, com o ponto mais sublime do universo, que é Deus, a luz. E isso é gratificante? Essa é a sede mais profunda de todos nós, e isso inebria, e isso entontece, parece um pouco de drogas ou bebida alcoólica, a pessoa fica um pouco delirante com isso. Quem é a pessoa? É só o João de Deus? Claro que não. As famílias estão cheias de guerras religiosas, as pessoas se odeiam em nome de Deus. Não é só no Oriente Médio, isso acontece nas famílias, as pessoas estão brigando em nome de Deus. A gente fala para as pessoas: façam o evangelho no lar, e às vezes alguns orientadores das casas espíritas falam que é para pegar o evangelho segundo o espiritismo. Como é que você vai pegar o evangelho segundo o espiritismo numa casa que tem católico, evangélico, umbandista? Isso já é uma violência. Façam o evangelho no lar, mas peguem o evangelho que for de consenso na tua família. Pega o evangelho católico, evangélico, de qualquer origem, porque o que interessa é Deus. Quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não quis dizer que é ele personagem barbudinho, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não é ele como fundador, que ele nem é fundador de uma religião. Quando ele falou isso, é o amor, é o que ele simboliza. Ninguém vai a Deus se não for pelo amor. Essa é a religião. Jesus falou que haverá um só rebanho, um só pastor, e muitos cristãos falam: o cristianismo vai dominar o mundo. Tem espíritas que acham isso, que o espiritismo vai ser a religião. Não! O único rebanho que vai congregar toda a humanidade é a religião fundamental. Qual é a religião fundamental? Deus. Deus é o que? É Javé. Hoje a gente está fazendo uma pesquisa. Quantos nomes tem para Deus? Não vou saber repetir tudo aqui. Tem Shanti, que é o Deus original na China. Tem um nome que eu não sei pronunciar, que é no Yorubá, na África. Tem um nome no Oriente Médio, que é Alá. Tem Júpiter, que era em Roma. Tem Zeus, que era na Grécia. Mas tem outros. Javé, que era no Antigo Testamento. Qual é o nome de Deus? Não sei. Deus é um nome que a gente aprende também. Quando a gente aprendeu essa questão, quando Moisés, instruído pelos espíritos superiores, nos ensinou a não usar o santo nome de Deus em vão, a gente precisa se perguntar: qual é o nome de Deus? E João respondeu: Deus é amor. Simples assim. Deus é amor pelo budismo, pelo muçulmanismo, pela Umbanda, pelos cultos afro-brasileiros em geral. Deus é amor por todo lado. A gente precisa entender a diferença que existe entre a instituição religiosa e a religião fundamental. Se a gente não souber isso, a gente vai brigar, a gente vai fazer cavalo de batalha pela instituição religiosa. E a instituição religiosa é dos homens. A essência da religião, o amor, é de Deus. Aí a gente briga pelas coisas que são dos homens e deixa de brigar pelas coisas que são de Deus. É um equívoco terrível. Muitos ateus falam assim: eu não acredito em Deus. Quando você vai conversar com eles, não é que ele não acredita em Deus, ele não é anti-Deus, ele é anti-religioso. Porque as instituições religiosas, vamos concordar, nós já vimos aqui alguns exemplos, mas a história tem muito mais exemplos: cruzadas, Inquisição, tortura, etc. O que já não se fez nas instituições religiosas em nome de Deus?
Então tem lógica a pessoa ser anti-institucional, ser anti-religiosa. Mas confundir ser anti-religiosa com um ateu que é anti-Deus é um equívoco. O amor é a coisa mais importante das nossas vidas. Fase por fase. Quando a gente nasce, o que é o mais importante para uma criança, um bebezinho sobreviver? O aleitamento materno. Não. Uma criança pode sobreviver sem aleitamento materno, apesar de ser extremamente importante. O que é fundamental para uma criança viver? Amor. No outro extremo, quando a gente estiver morrendo, a gente olha para o médico e o médico desvia o olho. Olha para o parente com o olho cheio d'água. Vai chegar. Não sei se desse jeito, né? Porque a gente não sabe que morte a gente vai ter. Mas quando a gente estiver percebendo que a coisa chegou, que a vaca foi pro brejo, que é a nossa hora mesmo, você vai lembrar do quê? Tenta fazer um exercício aí. Do que eu vou lembrar na minha hora extrema? Vou lembrar do campeonato que meu time quase ganhou em 1900 não sei quanto, é isso? Vou lembrar do carro do ano que no Natal de 2015 eu não comprei, mas meu irmão comprou, veio no Natal e ostentou para todo mundo. Gente, o que é realmente importante? O vestido no casamento de fulana a gente se mata por tudo, mas o que é realmente importante? A gente vai saber na hora da morte. E ali você vai lembrar de quem? De Deus. Mais concretamente, você talvez lembre de uma avó, que era o seu grande amor, de uma tia que está no seu coração, de um irmão, se ele estiver vivo, você vai pedir: vem para cá, meu irmão, vem para cá que o bicho está pegando. Você vai querer ter os teus filhos, é ou não é? Você vai querer o quê? No sumo disso tudo? Amor. Há um único valor importante na história humana. O mandamento de Jesus é nesse mesmo sentido. Deus, a essência divina, é a mesma coisa. O sentido da vida é amor. É desviando de Deus em nome das religiões humanas, em nome das taras humanas, dos interesses humanos, que a gente distorce tanto as religiões oficiais, as religiões institucionais, quanto a religiosidade nas nossas casas e nas nossas vidas. Religião serve para a gente balizar as nossas decisões, tomar decisões claras, boas. Quem vive bem, quem é um bom filho, um bom cidadão, um bom pai, um bom trabalhador, é quem toma boas decisões. E como é que uma pessoa vai tomar boas decisões, minha gente? Se não for com lucidez ética, lucidez moral, você saber bem o que é certo e errado. É para isso que nós devemos estar aqui. É para isso que nós devemos buscar Deus e buscar a religião, para ter claramente um senso ético. Nós estamos no final dos tempos. No final dos tempos, muitas tragédias acontecem. Quando a tragédia acontece, não tem a ordem institucional, não tem mais câmera, não tem polícia na rua. Depois de um terremoto, o que fica? Você faz as coisas pelo quê? O certo, você faz o certo. Quando você faz o certo, você faz por que motivo? Quem nunca olhou um sinal vermelho e deu aquela olhada assim, tem guarda? Tem câmera aqui? A gente faz o certo por medo. Na hora H, na hora da transição planetária, para fazer a separação do joio e do trigo, Deus quer saber quem faz o certo porque acha que é o certo. Quem interiorizou os valores, quem faz o certo, o bem pelo bem. Você é trouxa, você está fazendo isso por quê? Não é isso que as pessoas perguntam para a gente, que a gente está fazendo certo? Você está fazendo uma coisa certa e alguém pergunta: você é trouxa? Está coletando lixo na praia? Meu Deus, tem tanto lixo, você está coletando isso para quê? Você é trouxa? Todo mundo joga e só você fica coletando? Por que você está fazendo isso? Por que a gente faz o certo? Eu estou fazendo bem pelo bem. Eu estou fazendo porque é certo. Eu estou fazendo porque é o que a minha consciência manda fazer.
E isso quer dizer que a sua consciência foi aflorada, foi potencializada, foi dinamizada. Em que ambiente a sua consciência pode ser aflorada? Perguntou Kardec para os espíritos de luz: aonde estão escritas as leis de Deus? Olha que pergunta fundamental. Se tivesse toda a comunidade religiosa do mundo naquele momento, Kardec e um médium perguntando para os espíritos de luz, a comunidade religiosa ia falar: onde estão escritas as leis de Deus? Um levantava a Bíblia, outro levantava a Torá, outro levantava o Alcorão, outro levantava os diversos livros de sabedoria, e todos eles iam se engalfinhar ali, na presença de Kardec, na presença do médium e na presença do Espírito de Luz, dizendo: a verdade está na minha religião, está nas minhas escrituras. Sabe qual foi a resposta dos Espíritos de Luz? Que serve para todos nós. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Uma pessoa analfabeta que não leia uma palavra de texto sagrado nenhum tem a mesma condição do maior doutor com pós-doutorado em Harvard e Oxford. Por quê? Porque o que interessa é nós termos acesso à nossa consciência. E esse exercício aqui estimula a gente a buscar na nossa consciência o certo e errado, os valores. Quem não tiver a prática do contato com a própria consciência, na hora de tomar uma decisão, cai no instinto. E no instinto, na hora do instinto, você pensa no bolso, pensa no se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. É instinto de sobrevivência, guerra. Você pensa em si mesmo. Você se deixa levar pelo egoísmo. Vocês estão entendendo a importância de pensar, a importância de refletir sobre os valores centrais da vida? Nós estamos na beira da transição planetária. Nós estamos aqui, nós estamos na Terra ocupando uma cadeira na escola de Deus, porque Deus acredita em nós. Deus acredita em nós, acredita que nós podemos usar bem esses momentos que nós temos. Mas para nós fazermos honra ao crédito de Deus, a gente precisa avivar o Deus que mora em nós. E onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Louve-se então as práticas de acesso à consciência, de conhecimento desse Deus interior. E aí você vai encontrar em diversas religiões isso. No budismo se fala do eu maior, que é essa consciência interior, e o eu menor, que é essa aparência de eu, que é o ego. Paulo falou do homem velho, que é esse ser de aparência, e o homem novo, esse que vai brotar de dentro de nós. Porque nós estamos grávidos, vocês sabiam disso? Nós estamos grávidos. Nós trazemos um homem novo dentro de nós. E a nossa hora chegou. Essas dores que a gente está vivendo são contrações do parto. Essas dores que a gente está vivendo agora, essas dores. Aí chega uma mulher que está passando pela primeira gravidez, que não sabia nada de nada, começa: eu estou sentindo dor, o que será que está acontecendo comigo? Chega uma mulher mais experiente perto dela e fala assim: é assim, assim, assado? São contrações. Todos nós estamos desesperados com as dores do momento. Calma, minha gente. Calma. São contrações. Apenas sinais que a vida está dando, porque está vindo a chegada do homem novo. Para quem permitir, para quem der passagem, para quem se colocar a serviço da parteira e do médico, que são Jesus Cristo. Ele está pronto para nos ajudar no nascimento do homem novo. Nós precisamos nos dispor a isso, porque essa é uma gravidez que a gente pode parar no meio, pode interromper pela nossa vontade. Que a gente perceba o erro religioso lá fora, mas não para acusar o João de Deus, os padres, os pastores, os candidatos. Que a gente olhe o erro religioso para pensar: e eu?
Será que eu estou sendo generoso na minha prática religiosa? Será que eu estou pensando em Deus nas relações com outras religiões? A começar por dentro de casa. A começar por dentro de casa. E também na rua, e também nos debates que a gente é chamado a fazer. Nós somos filhos do amor. Se temporariamente você se identifica com o espiritismo, com o catolicismo, com o evangelismo, com o budismo, isso é uma questão de identidade de momento. Nós somos filhos do amor. Honremos, então, o nosso Pai de amor. Bom dia a todos. Obrigado.